Determine dentro do conjunto dos números reais as raízes ou zeros das funções de segundo grau abaixo. Importantíssimo que você saiba resolver equações de segundo grau. Se não sabe, vai lá e assiste a aula, tá? Eu vou usar bastante a técnica da soma e do produto aqui, beleza? Vai ajudar muito. Então a primeira delas, ó, x² menos 10x igual a zero, porque para achar as raízes eu tenho que igualar a zero, e aí vira uma equação, né? Ó, o a é 1, o b é menos 10 e o c é 0. Então, eu quero dois números que a soma é 10, ou seja, o b com sinal trocado, e que o produto seja zero, porque 1 vezes 0 é 0. Produto é a vezes c, lembra? Pelo nosso macetinho, a nossa técnica. Então, os dois números são 0 e 10. Por que, professor? Porque 0 mais 10 dá 10. E 0 vezes 10 dá 0. Então, o x' pode ser o 0. Ah, por que pode ser, professor? Porque não faz diferença quem é o x' e quem é o x duas linhas, tá? Podia ser o x' 10 e o x duas linhas 0, certo? Não importa isso, tá? Ó, no final tem que dividir pelo a. Quanto que é o a? 1. Então, tem que dividir os dois valores por 1. Que não vai mudar nada, né? 0 dividido por 1 é 0, 10 dividido por 1 é 10. Então, as raízes na alternativa A são x igual a 0 ou x igual a 10. Lembrando que no gráfico, isso seria os pontos em que a função interceptaria o eixo x. Raiz é onde corta o eixo x. Lembra, né? Tá bom. A segunda, a soma é o b com sinal trocado, menos 6. O produto é AC. 1 vezes 8, 8. Eu quero dois números que somando dá menos 6 e multiplicando dá 8. Se você tiver dificuldade aqui para fazer para o soma e produto, aí você vai para o Bhaskara. Só que se você pensar um pouquinho, os números vão ser menos 4 e menos 2. Ou menos 2 e menos 4, não faz diferença a ordem que você coloca ali, tá? Ó, menos 4 somando com menos 2 dá menos 6. Menos 4 multiplicando por menos 2 dá mais 8. Então fecha, né? Então o x' eu vou dizer que é o menos 4 e o x duas linhas eu vou dizer que é o menos 2. Lembrando que no final eu tenho que dividir pelo a, né? Que é 1. Que também não vai mudar nada nesse caso. Então as raízes seriam o menos 4 e o menos 2 aqui, né? Ó, x igual a menos 4 ou x igual a menos 2. Essas seriam as duas raízes da alternativa B, tá? Alternativa C, eu igualo a 0, né? O a é 4, o b é menos 9 e o c é 5. A soma é o b com sinal trocado, ou seja, 9. E o produto é AC. Então, o produto é 4 vezes 5, 20. Eu quero dois números que somando dá 9 e multiplicando dá 20. Bem fácil, né? 4 e 5. Ó, 4 mais 5 é 9. 4 vezes 5 é 20, não é verdade? Então, o x', aqui o 4. E o x duas linhas, aqui o 5. Só que qual é o nosso detalhe final? Que a gente tem que fazer? Dividir pelo a, né? Isso vai mudar um pouquinho os valores, porque o a é 4. Então o x' vai ser 4 dividido por 4 e o x duas linhas 5 dividido por 4. Né? Ó, bem bonitinho para você. Ah, mas deu fração. É a vida, né? Então, ó, quanto é que é 4 dividido por 4? 1. Então a primeira raiz, ó, x igual a 1. Ou a segunda raiz, aí não tem o que fazer, 5 quartos, né? Então, ou x igual a 5 quartos, tá bom? Essas são as duas raízes da C. Alternativa D e E. Vamos lá? D. Menos x² mais 49 igual a 0. O A é menos 1, o B é 0 e o C é 49. Essa é uma equação incompleta, né? No caso, quando B é 0. O que eu faço aqui? Bom, quando B é 0 é fácil. É só jogar o número para o outro lado. 49 foi para o lado direito, menos 49. Multipliquei por menos 1. Aí ficou x² igual a 49. Aí eu faço a raiz do 49, o elevado ao quadrado vai para lá na forma de raiz, e a raiz de 49 é mais ou menos 7. Então as raízes seriam x igual a menos 7 ou x igual a 7, ok? Sempre tem que lembrar de botar os dois valores aqui, tá? Se desse uma raiz quadrada de número negativo, aqui, né, poderia acontecer de ficar menos 49 aqui desse lado, né? Numa outra situação. Aí as raízes não seriam reais, tá? Beleza? Porque ele pede assim, ó, determine dentro do conjunto dos números reais as raízes, né? Então, raiz quadrada de número negativo não é número real, tá? Bom, essa aqui agora. Menos x² mais 6x menos 10. Ó, veja bem, quando eu pego uma equação de segundo grau, isso a gente já fazia lá na aula equações de segundo grau, lembra? Com a negativo, quando acontece isso, eu prefiro multiplicar por menos 1 primeiro. Né? Aí muda o sinal dos três, ó, fica x² menos 6x mais 10.
Uma equação pode fazer isso, tá? Uma função não. Isso aqui você não pode multiplicar por menos 1 porque é uma função. Mas quando tem igual a zero e é uma equação, daí pode, tá bom? Então, x² menos 6x mais 10 igual a zero. O A é 1, o B é menos 10, o B é menos 6 e o C é 10, não é isso? Bom, eu tentei soma e produto antes aqui, tá? Eu pensei assim, soma 6, que é o B com sinal trocado, produto 10. Só que daí não deu, né? Quais são os números que somando dá 6 e multiplicando dá 10? Não vai, né? Então, quando não vai para o soma e produto, aí você tenta o Bhaskara, né? Então, delta igual b² menos 4ac, menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 10, menos 6 ao quadrado dá 36. Aqui dá 40, então 36 menos 40 menos 4. Delta negativo. O que significa? Delta negativo significa que a função não possui raízes reais. As raízes não são reais. Sempre que o delta der negativo, ou que der raiz quadrada de número negativo, é porque as raízes não são reais. Como ele pede para determinar dentro do conjunto dos números reais, né? Então ela não possui raízes reais. Beleza?